Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Pelo ineditismo, pela polêmica que vem provocando e pela grande quantidade de dúvidas que suscita, a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro ainda vai dar muito o que falar. O deputado Hugo Leal, do PSB do Rio, é o coordenador da comissão externa aqui da Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar o planejamento, a execução e os desdobramentos dessa intervenção. Ele está aqui com a gente. Deputado, nas conversas aqui no Congresso, um dos pontos que mais se discute é a questão dos limites de competências. Quem faz o quê? Já se sabe exatamente a quem cabe fazer isto e a quem cabe fazer aquilo durante o período da intervenção? Paulo, você mesmo colocou, o fato é inédito. Nós temos aí quase 30 anos de Constituição Federal, a previsão é constitucional, o artigo 34 fala da intervenção federal, neste caso, para pôr termo a grave crise de ordem pública, está lá previsto. Então, é um instrumento constitucional e que nunca tinha sido utilizado. E foi utilizado. Eu defendi, há 2 anos atrás, venho defendendo a questão da intervenção, mas a intervenção lato sensu, ou seja, ela é total. E entendeu-se que a intervenção deveria ser pontual. E aí, o que já existia dúvidas com relação à própria intervenção, passa ainda a ter mais dúvidas com relação a uma intervenção pontual. No caso... E a intervenção total, o senhor deve ter defendido por conta de toda a crise gerada pelo governador Sérgio Cabral. E o que não estava se conseguindo resolver até então, antes da assinatura do termo de recuperação fiscal do Estado. Então, veja, nós estamos numa situação delicadíssima. Hoje, se você for analisar de forma do ponto de vista constitucional e também fria, nós temos 2 governadores. Um governador de estado que cuida de toda a administração pública e da relação com o parlamento, com o legislativo, e um governador da área de segurança pública, específico. Tanto que ele pode nomear, tanto que ele nomeou, escolheu, foi na Polícia Civil. Então, todos esses meios. O governador eleito não poderá indicar, sugerir, não poderá dar ordem. Então, o Estado como se estivesse dividido. É uma circunstância excepcional. Aí mesmo já reside essa questão dos limites de competência que eu me referi. Bom, mas o decreto constitucional, por ter força, o decreto presidencial, ele, por ser originário da Constituição, ou seja, ser uma matéria infraconstitucional e ter sido aprovado aqui nesta casa, foi aprovado no Congresso Nacional, ele dá esses poderes, porque a Constituição lhe proporciona. E diz lá no seu artigo 3º, né, e no parágrafo 3º, as atribuições do interventor. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Isso no parágrafo 3º, ele pode requisitar. Agora, veja que ele fala do Estado, no parágrafo 2º. O interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Estado do Rio de Janeiro, afetos ao objeto e necessária à consecução. Um caso aqui, ele faz através da própria requisição dentro do governo do Estado. Ou seja, é uma situação completamente nova e digo, ele pode, por exemplo, ele pode modificar o orçamento do Estado. Do ponto de vista da área de segurança, sim. Mas onde é que ele vai tirar recursos de uma outra área para colocar no orçamento do Estado? Esse definitivamente não poderá fazê-lo. Em momento algum nesse decreto, ele fala dessas ações ocorrerem em acordo com o governo, vamos dizer, o governo regular, que é o governo pezão? Fala que as atribuições das previstas no artigo 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública, permanecerão na titularidade do governador do Estado. Ou seja, é como se nós tivéssemos 2 governos. Um governo da saúde, da educação e transporte, um governo especificamente somente da área de segurança pública. E autônomo. Agora, com uma, entre aspas, vantagem, ele pode definir ali o orçamento como será aplicado, que é um caso que nós estamos discutindo também. Por exemplo, o orçamento do Estado do Rio de Janeiro para a área de segurança pública, ano, é
algo em torno de 8 bilhões de reais. Então você fala assim, é muito recurso, nossa, hoje quantas coisas podem fazer? Mas 90%, pouco mais de 90% desses recursos são para pagamento de pessoal. Então isso, Caramba, você vê, a exatamente. Folha já engole? Já em quase 8 bilhões de reais. Então, como é que você vai fazer renovação da frota? Como é que você vai fazer investimento em tecnologia, em inteligência? Ora, óbvio que segurança pública é feita das pessoas, do patrulhamento ostensivo, da polícia investigativa, da perícia, mas o que conecta esses segmentos é chamada inteligência, informação. Não é possível fazer segurança pública sem esses elementos. Como então atuará o interventor através do seu secretário, porque ele é o interventor e nomeou um secretário de segurança pública. Este secretário, no seu gabinete, nomeia um novo chefe de polícia e um novo comandante da Polícia Militar. Então, é entre aspas, um Estado paralelo ali com condição, que podendo chegar aqui no governo federal e definir, eu preciso de meios, eu preciso que invistam mais numa área A, numa área B, preciso mais de equipamentos, preciso mais de veículos. Então ele vem buscar os recursos aqui na União, ok? Porque ele pode fazer isso também pelo decreto. Mas em qual ministério? Em qual rubrica específica orçamentária que ele vai buscar? Porque hoje o orçamento já está fechado. Então, o orçamento já está fechado. Para que houvesse um suplemento, um crédito suplementar, um recurso suplementar para a intervenção, precisaria você anular um crédito para poder criar outro. Vai tirar da onde? Porque hoje nós estamos também sob a égide do teto de gastos. Então é muito importante. Porque não adianta fazer intervenção, trocar eu acho que é uma questão de poder, de autoridade, é importante, vai ter resultados. Agora, vão precisar dos recursos, vão precisar dos elementos, vão precisar das condições para poder fazer as operações. Então, isso é fundamental. Agora, o que nós estamos discutindo hoje tem essa preocupação, esse viés, que agora já é uma realidade, e eu acho que foi acertada, eu defendi isso, e eu acho que a posição é acertada, porque nós não tinham outras alternativas que não fosse essa mais aguda, que é a intervenção. Agora, nós estamos convivendo com essa realidade. Nós estamos aprendendo com essa realidade. Agora, deputado, uma das questões também que se coloca com muita clareza nas discussões sobre esse tema é o comprometimento das próprias, do segmento policial. Isso foi até objeto de uma entrevista muito polêmica do ministro Torquato. Eu ia falar exatamente isso. Nisso daí, até que ponto vai ser possível mexer em profundidade na estrutura da Polícia do Rio de Janeiro para poder escoimar, separar o joio do trigo? Poderá um interventor demitir servidores estáveis em vista de processo administrativo ou de falta grave? Sim, o interventor poderá fazer o afastamento. Poderá, para poder compor, para abrir... Agora, você pensa o seguinte, vamos fazer uma grande avaliação, um processo de, eu não gosto de chamar essa palavra depuração, mas um processo de profunda análise tanto das polícias. E eu repito e digo que eu já atuei como executivo do Estado do Rio de Janeiro, as polícias civis e militares, a Polícia Civil e a Polícia Militar no Rio de Janeiro têm quadros excepcionais, quadros assim de altíssimo gabarito. Agora, outros que contaminam essa atividade. E essa contaminação, quando polui, quando infiltra, acaba passando esse aspecto negativo. Então, nós precisamos superar essa fase. Precisamos superar e entender o seguinte, é possível fazer essa renovação? Sim, é possível, com as pessoas que têm um compromisso com a atividade fim, que é a atividade da segurança pública, que não precisam criar um poder paralelo nesse estilo que tem hoje. E só para repetir, só voltando a esse assunto que você manifestou, quando o ministro Torquato Jardim, no dia 31 de outubro do ano passado, deu essa declaração, ela foi bombástica. Naquele momento, já deveria ter havido a intervenção. Naquele momento já deveria ter sido feito o planejamento. Na parede, eu me lembro que foi eu fiz a convocação dele, eu sou da Comissão de Segurança Pública aqui da casa, já estou há quase 10 anos na Comissão de Segurança Pública, atuando. Eu não sou da área de segurança pública, eu sou um advogado que é preocupado e um cidadão preocupado com essas exatamente com o Rio de Janeiro. E ele fala, só para dizer que fica bem literal, ele diz, o governador fluminense Luiz Fernando Pezão e o secretário de Segurança do Estado, Roberto Sá, não controlam a polícia militar.
Para ele, o comando da PM do Rio decorre de um acerto com o deputado estadual e o crime organizado. E os abre aspas, e os comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio. Ora, essa declaração foi no dia 31 de outubro. Poxa, declaração não foi ele não é um assessor, um analista, um comentarista. Ele era um ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, foi gravíssimo. Mas ali já estavam nítidas essas circunstâncias. Eu imagino que essas informações que já foram colhidas, inclusive, no Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas, porque as Olimpíadas também teve uma coordenação nacional, essas vão sendo depuradas e vão ter que ser aplicadas. Nosso tempo já está no finzinho, mas eu queria lhe fazer uma última pergunta para uma resposta breve. Qual vai ser, eu falei em linhas gerais aí, mas como é que vai se dar o trabalho dessa comissão externa da Câmara que o senhor coordena? Deixa eu deixar essa claro. Comissão vai ao Rio de Janeiro? Não. Essa comissão vai acompanhar, vai fazer o quê? Primeiro que essa comissão, o papel dela é acompanhamento, fiscalização e colaboração. Nós temos um primeiro papel que é o acompanhamento, a colaboração com a intervenção, quais são os contornos que ela se dá, e também nós somos um depositário da vontade da sociedade, da população. Nós somos representantes da população. Então, nós vamos abrir também canais com a própria população. Como tem sido feito aqui no Observatório de Segurança Pública, criado pela presidência, nós estamos atuando em conjunto com o Observatório para ser também esse depositário, esse desaguador das manifestações de conversa. Porque não é o papel do interventor fazer isso, mas nós podemos fazer. Além do mais, colocar à disposição o que nós podemos atuar na comissão mista de orçamento, nas propostas orçamentárias, o que nós podemos para poder suplementar ou subvencionar essa questão da intervenção. E um terceiro aspecto também tão relevante é onde a legislação pode ser modificada com a experiência adquirida nesse processo da intervenção, que precisa ser modificada aqui, e aí sim, coletando essas informações, oferecer propostas, ou aquelas que já estão em andamento, ou novas propostas. O papel da comissão externa, eu tenho certeza, neste momento, em face do ineditismo da ação, ele é fundamental para o seu acompanhamento e para o aprendizado aqui da Câmara dos Deputados também. Deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro. Sucesso nesse trabalho. Muito obrigado, Paulo. O Brasil está acompanhando isso com lupa. Não tenho dúvida, nós também. A você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.